busca na nossa mente é esse dia, felicidade. E às vezes Deus nos leva ao deserto, porque no deserto tem solidão. Deus nos leva às madrugadas, porque é lá que tem silêncio. Vem uma pessoa na rua, você não consegue ouvir alguém gritando lá da sua casa, porque o barulho do dia é muito grande. Mas na madrugada, você ouve os passos de alguém que passa. O silêncio é grande. Às vezes Deus nos traz o sofrimento para a gente ter essa madrugada da nossa vida. E a nossa consciência entender os passos, dizendo: o rumo não é esse. Você tem que mudar de atitude. Você tem que fazer a coisa diferente. E Deus vai te abençoar. Levanta assim a sua mão e glorifica o nome do Senhor na nossa vida. Quando é que o sofrimento pode ser bom? Primeiro, ele produz glória para Deus. Segundo, quando ele nos traz reflexão e aprendizado. Terceiro lugar, sofrimento pode ser bom quando nos quebranta. Glória a Deus, aleluia. Fala para o teu irmão: quando quebranta, quando mói, quando tritura. Não é no egocentrismo, na prepotência, no orgulho. Não é no eu faço, eu posso. Não, o sofrimento é bom quando ele vem com esse eu. Esse pedestal do tudo consigo, amizade no alto escalão do governo, padrinho fulano de tal que é o chefe da resolve para mim. Às vezes Deus fala: não, vou te deixar só um momento aqui para te quebrantar e você entender que você precisa de mim. Entender que você precisa do meu agir, precisa da minha presença. E aí que Deus age, e aí que funciona o agir de Deus na nossa vida. Havia um homem lá no Goiás, na cidade de Trindade, um empresário muito rico, cidade bem próxima a Goiânia, a capital goiana. E um dia um moço crente levou o pastor da igreja para visitar aquele homem, porque esse moço crente era funcionário desse empresário. Depois de uma bela conversa, depois de um belo papo, eles iam saindo e o moço disse: irmão, o senhor, deixa o pastor fazer uma oração aqui para abençoar a sua casa, a sua empresa. E aquele moço disse: não. Receba um homem aqui. Receba uma visita de um cidadão. Agora, crente, não. Se for para falar de Deus, se for para fazer oração, se for para fazer coisa de crente, por favor, dá licença da minha casa. E o coração do pastor foi cortado naquela hora. Ele disse: pode ficar tranquilo que eu não vou orar. Pode ficar tranquilo. Despedido daquele moço, foi embora, olha para cá. Mas existe um Deus que quebranta. Existe um Deus que trabalha no coração. E esse Deus trabalhou ao passo de 8 anos que se passaram. Um dia aquele irmão chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor lembra do fulano de tal? Eu disse: lembro. Aquele moço: não, estou lembrado quem é. Pastor, um câncer invadiu o interior daquele homem. Ele está à beira da morte. E lá na UTI do hospital, conseguiu me dizer para eu pedir para o senhor ir lá no hospital fazer uma oração para ele. Porque ele crê que o Deus que o senhor serve pode tirá-lo daquela situação. Isso é que é quebrantamento. Camarada que diz: eu não quero, eu não aceito, é um Deus que vai bater na porta. Você tem misericórdia? Isso é uma família. Olha o que a Bíblia fala de Manassés, um homem grande, um homem poderoso. Pastor Eduardo, a Bíblia fala que esse homem levou o povo para tão distante de Deus, mais do que os outros reis que não conheciam Deus, porque ele conhecia, mas guiou o povo por caminho totalmente errado. E quando ele guia o povo por caminho totalmente errado, Deus resolve tratar e quebrantar o coração de Manassés. E a palavra nos diz que um dia Deus mandou os opressores, e eles pegaram Manassés, colocaram coleira no pescoço dele, colocaram algemas nos seus braços, lançaram no meio dos espinheiros. E esse homem que era mau, o homem que era grande, que dominava, que era poderoso, diz a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 9, versículo 12, que lá, com coleira no pescoço, com algema nos braços, ele se lembrou de Deus e clamou ao Deus. E a presença de Deus se voltou para ele, porque Deus quebranta, Deus quebra.
Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Para quando Deus fala, quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus quer agir, Ele age. Aleluia. E essa noite aqui eu creio que Deus está querendo agir de corações. E durante o momento dessa ministração, eu quero que você entenda que se você está vivendo esse momento de luta, de angústia, de sofrimento, o Deus que trabalha por você vai agir na tua vida. E essa dor vem às vezes para te quebrantar, para entender que você é nada sem Deus. Eu posso! Chega lá, vou pregar, vou arrebentar. Vai se arrebentar se Deus não estiver na sua vida. Não funciona sem a presença do Espírito Santo. Não funciona se Deus não estiver na tua vida. Não funciona se a mão dele não for estendida para te abençoar. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu e adora o nome do Eterno. Aleluia. Olha para cá, queridos. Agora, como é que, primeiro, fazendo uma leitura positiva do sofrimento para transpor obstáculos e vencer dificuldades, a gente tem que entender que sofrimento às vezes traz frutos bons. Segundo lugar, você quer ser abençoado e transpor os obstáculos? Escute aqui. Tire o foco da dor. Olha para o teu irmão e fala: tire o foco da dor. Tem gente que focaliza a dor 24 horas por dia. Ele vê a dor e não vê Deus. Ele vê o problema e não vê o milagre. Ele vê a dificuldade e esquece da solução. Esquece a dor e se liga em Deus. Vamos lembrar aqui, eu quero convidar você para analisar o dia que Pedro, apóstolo de Jesus, olhou para Jesus lá e disse: Senhor, é o Senhor mesmo? Sou eu mesmo, Pedro. Então, se é o Senhor mesmo, só me chama aí para eu andar sobre as águas. Porque se o Senhor chamar, o Senhor não dá certo. E Jesus disse: então vem, Pedro, anda sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas, porque estava focalizado no Senhor Jesus. E enquanto ele ficou olhando para Jesus, ele foi andando sobre as águas. Mas de repente a Bíblia fala que veio o vento. Quando o vento bateu, as águas se levantaram as ondas e o mar ficou revolto. E Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para o problema. Se você ficar olhando para a tua dor, o teu problema, você nunca vai chegar lá. Tire o foco da dor e coloque em Jesus. E Pedro começou a afundar. Disse: Senhor! Jesus estendeu a mão para Pedro. Ainda bem que existe um Deus que estende a mão para nós, para nos abençoar. Mas esquece essa dor. Pare de falar nela. Pare de murmurar. Tem gente que já pega o telefone para ligar. Como é que você vai? Eu vou morrer. Eu conheci o dia hoje de fulano e tal. Não, mas eu não tenho. Para de murmurar, de reclamar. Olha para Jesus e dizer: eu não quero nem saber. Essa doença eu não aceito, porque Jesus levou sobre os seus enfermidades. Esse problema vai ser resolvido porque o meu Deus é o dono dessa causa. Tire o foco da tua dor e o milagre vai chegar sobre a tua mão. Olha para cá. Por que tirar o foco da dor? Porque você precisa entender que todos nós temos problema. Pastor, estou com um problema muito sério. Isso não é privilégio só seu, não. Todos